Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá para mais conhecimento, para mais estudo. Hoje é dia de um tema muito importante, um tema até muito perante a história, né? Um tema muito próximo da gente, que é a Guerra Fria, ok? Então vamos lá. Acredito que vocês saibam que, pode ser que não decore a data, mas você sabe que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, com a vitória ali dos Estados Unidos, da União Soviética. Para muita gente, e eu sou um deles, realmente a vitória foi mais da Rússia, da União Soviética, dos Estados Unidos. Eu acho que a União Soviética bateu muito mais que os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, sofreu muito mais que os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E França, Inglaterra e por aí vai. Mas, de longe, os dois maiores vencedores são os Estados Unidos e a União Soviética, ok? E são as duas superpotências da época. São os dois países que iriam direcionar a história do mundo ali para frente, ok? A partir de 1945, essas duas nações vão tentar direcionar o futuro do planeta. Os Estados Unidos representando a direita, representando a liberdade. A União Soviética representando a esquerda e representando a igualdade, ok? São duas discussões, são duas formas de pensar o mundo muito diferentes. A gente sabe muito bem disso, eu espero que você saiba, porque aqui no Brasil a gente está passando por um processo bem parecido, não em escala de guerra, não armamentista, né, mas de política, porque a gente tem representantes que se dizem de esquerda e direita aqui, e provavelmente o ano que vem vai ser um embate deles numa determinada eleição. Então todo esse sentimento que está tendo aqui hoje em dia, em uma escala muito maior, aconteceu no mundo na Guerra Fria. Os Estados Unidos dizendo que a direita, que o capitalismo é o caminho para a melhoria da vida do mundo, e a União Soviética dizendo que o socialismo que é esse caminho melhor para o mundo. Um forçando a liberdade e outro forçando a igualdade. De novo, eu não vou entrar no mérito aqui, eu tenho a minha opinião sobre esse tema, mas eu estou aqui para ensinar os dois lados, espero que você aprenda pelo menos os dois lados, porque não tem só os dois, tem mais, e que você, ciente de todos esses lados, você possa fazer a sua escolha. Não porque o Zé da esquina te falou, não porque o grupo do WhatsApp te falou, não porque o jornal te falou, mas porque você sabe de todos os lados e você escolheu um lado, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, por que chama Guerra Fria, professor? Por que chama Guerra Fria? Por quê? A maioria dos alunos fala, porque aconteceu no inverno, professor? Pô, você imagina que uma guerra que vai de 1945 até, vamos pôr, 1990, ou seja, 45 anos de guerra, você acha que vai ser só inverno? Né? Só se for um período glacial, né? Então, Guerra Fria não é porque era no inverno. Guerra Fria é porque as duas principais potências, Estados Unidos e União Soviética, não vão brigar diretamente. Ou seja, você não vai ver nenhum conflito nesse período, ainda bem, porque quase aconteceu, nós vamos falar sobre isso, que os Estados Unidos e a União Soviética vão se juntar no campo de batalha e, pum, um vai brigar com o outro. Não vai ter isso. O que vai acontecer é que vai ter várias guerras no mundo, como sempre tem, e os Estados Unidos ajudam um lado e a União Soviética ajuda o outro. Um representa o capitalismo, um representa o socialismo. Um representa a direita, outro representa a esquerda. Entende? Então, por exemplo, vai ter a Guerra do Vietnã, famosa, lá do Rambo, do filme do Rambo, que o Rambo volta, né? Que é oficialmente, ou pelo menos se considera oficialmente, a primeira guerra que os Estados Unidos vai perder na história deles, logo com um país tão pequenininho como o Vietnã. Então, o Vietnã do Norte tinha um suporte da União Soviética, o Vietnã do Sul tinha um suporte dos Estados Unidos. Também vai ter a Guerra das Coreias. Vai ter não, como ainda tem, né? A Coreia do Norte vai ter o suporte da União Soviética, a Coreia do Sul dos Estados Unidos. Você pode ver que eles vão sempre dando suporte nos conflitos, mas não entre eles, tá? Vai ter a Guerra das Maldivas, que é aqui na Argentina, né? Que é uma ilha chamada Maldiva, que a Argentina e a Inglaterra vão disputar quem é dono de quê. E um momento famoso chamado Crise dos Mísseis, que vai acontecer em Cuba, foi um momento que quase que o mundo acabou. Né? Apareceu no filme dos X-Men, tem muito filme que aparece nesse momento. E eu acho que sim, foi um dos momentos que o planeta Terra tremeu. Ok? Eu não era vivo na época, só tenho contato principalmente do meu avô, que realmente foi um momento assim de extremo medo na sociedade, porque os Estados Unidos tinham alguns países perto da União Soviética que eram capitalistas ou eram influenciados pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos colocaram ogivas nucleares nesses países. Então, o país estava muito perto da União Soviética. Para ele soltar um míssil dali para a União Soviética era muito rápido de chegar. O que a União Soviética fez?
Ah, é assim? Se você tem perto de mim, eu também vou ter perto de você. Então, uma ilha chamada Cuba teve uma revolução de esquerda, Revolução Cubana, Fidel Castro, esses caras que são idealizados pela cultura da esquerda, né, o Che Guevara. Pois é, eles vão fazer uma revolução em Cuba, tomar o poder, se autodeclarar uma sociedade socialista, e a União Soviética então vai mandar mísseis para Cuba e fala: já que tem míssil aqui perto de mim, eu vou pôr míssil meu também perto dos Estados Unidos. Então o navio estava indo para Cuba com bombas nucleares. E os Estados Unidos falam: não, 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 não. O que é isso aqui? Eu não sou Soviética, tô mandando uma bomba aí pra você, já que tem bomba perto de mim, perto de você também. Os Estados Unidos falam: não, não vai ter isso daí não. E aí os Estados Unidos então faz uma linha e fala: se o barco da União Soviética passar essa linha, é guerra nuclear. Que eu não vou deixar chegar esses mísseis em Cuba. É esse momento que a gente chama de crise dos mísseis. Então é uma tensão enorme, é televisionado, né? E aquela confusão toda, todo mundo esperando o barco da União Soviética passar a linha, vai ser guerra nuclear, como é que vai ser? Vai ser o fim do mundo? É o apocalipse? O que é que vai ser? Ok? Fato é que o navio da União Soviética não vai passar, ok? Vai voltar. Muita gente vai dizer: ah, é a supremacia dos Estados Unidos, é os Estados Unidos mostrando para a União Soviética que é ele que manda. A verdade tem que ser dita também, né? Os Estados Unidos combinou com a União Soviética, o que tudo indica historicamente falando, que aqueles mísseis que estavam lá perto da União Soviética, eles iriam tirar se eles não levassem para Cuba. Então foi um acordo. Você tira lá perto de mim que eu também não levo perto de você. Ok? E aí ainda bem que houve um bom senso, né? É muito difícil na história da humanidade um pouco de bom senso, mas nesse momento houve, então os barcos da União Soviética voltam. Ainda bem, né? Porque eu nem sei se a gente estaria aqui uma hora dessa se eles tivessem atravessado lá. Bom, além de questão de batalha, né, de guerra, que eu acabei de falar, de vários conflitos, a Guerra Fria também vai ser um espaço para disputa não só de guerra, mas também uma disputa política, uma disputa ideológica, uma disputa de tecnologia, uma disputa econômica. Então são vários campos que a União Soviética e os Estados Unidos vão disputar para poder provar que o socialismo e o capitalismo são melhores, ok? Então, questão de armamento, além da própria bomba atômica que já ter sido criada, né, lá no final da Segunda Guerra Mundial já haviam jogado duas lá no Japão, são criadas armas químicas e biológicas. Químicas são substâncias, por exemplo, eles criaram uma arma muito famosa chamada Napalm. Se eu não me engano, a primeira vez que ela apareceu foi na Guerra do Vietnã, que foi a primeira guerra vista na televisão. Antes dela, as guerras eram só comentadas, tiradas foto, mas ninguém via ao vivo. E a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada na história. Então, teve uma passagem muito triste que uma bomba de napalm cai assim, o cara estava filmando e cai napalm, essa substância química, numa criança e sai corroendo a pele da criança ao vivo. Né? Essa criança depois vai ser mandada para os Estados Unidos para poder fazer um enxerto e tudo mais, mas obviamente ela não vai ser a mesma do que ela foi. Então essa arma química, por exemplo, a napalm famosa, foi criada. Coisas tristes da guerra. Bombas biológicas, né? Põe doença, põe numa bomba, explode e mata o pessoal com doença. Então, é terrível, né? Mas infelizmente foi fácil que aconteceram. Outra briga muito grande dos dois era nos Jogos Olímpicos, né? Ao longo desse período todo aí de 45 anos, bem dizer, a gente sabe que tem Olimpíadas de 4 em 4 anos, né? Então a União Soviética e os Estados Unidos eram praticamente unânimes. Quem ganhava medalha de ouro e prata era sempre eles. Então era aquela briga enorme no esporte para mostrar qual sociedade era superior. Era os Estados Unidos ganhando mais medalha, era a União Soviética ganhando mais medalha, ok? A gente tem um pouco disso hoje em dia, pouco, porque não nesse nível, entre Estados Unidos e China. Você pode ver que nas últimas Olimpíadas, sempre o quadro de medalhas, os vencedores sempre são Estados Unidos e China. Há uma discussão sempre enorme, se, por exemplo, os Estados Unidos ganham mais medalha de ouro, mas a China ganha mais medalha, o que vale mais? Se é a medalha de ouro ou se é o número de medalhas? Então eu lembro que na última Olimpíada teve isso. Os Estados Unidos teve mais medalha de ouro, mas a China teve mais medalhas. Então foi uma discussão. Quem ganhou a Olimpíada? Quem ganhou mais medalhas ou quem ganhou mais medalha de ouro? Aí os Estados Unidos falam que é medalha de ouro, é óbvio que é a mais importante. A China fala não, é o número de medalhas, e aí fica essa discussão. Na época da Guerra Fria era muito pior, porque ali era a demonstração atlética que o capitalismo é superior, que o socialismo é superior, entendeu? Então também era uma região de conflito. As Olimpíadas eram uma guerra. Outra coisa também, dizem, né, na área militar que o desenvolvimento militar da guerra acaba trazendo muita tecnologia, traz muita tristeza, que é morte, mas também traz muita tecnologia. Uma delas é a questão do desenvolvimento da corrida espacial, ok?
Então, nisso a União Soviética saiu na frente, né? O primeiro ser vivo a sair do planeta Terra foi uma cadelinha chamada Laika, que era da União Soviética. O primeiro homem a sair do planeta Terra foi um cara da União Soviética chamado Yuri Gagarin. Então você pode ver que a União Soviética saiu na frente. E isso caiu uma pressão enorme em cima dos Estados Unidos. Só dava a União Soviética. O primeiro ser vivo foi da União Soviética, o primeiro homem foi da União Soviética, e todo mundo lembra os Estados Unidos falando, e aí? É que nem briga de escola. Eu te odeio, você, ai, vou né? Aí a galera falava, não, velho, sempre de fora é assim, né? Não deixava, se fosse comigo, né? Então o pessoal fazia a mesma coisa. A União Soviética fazia tudo. E chegava para os Estados Unidos e falava, E aí, Estados Unidos? E aí, Estados Unidos? E aí os Estados Unidos então promete que vai mandar o homem para a Lua, com as missões que a gente chama de Apollo, ok? Uma das missões, em teoria, foi bem sucedida e o tal do Louis Armstrong teria sido o primeiro homem a pisar na Lua. Há uma discussão enorme se ele realmente pisou na Lua, se aquela filmagem foi uma filmagem de um estúdio, né? Já que os Estados Unidos são tão famosos pela questão de filme, para adaptar isso para simular uma chegada à Lua não custaria nada. Muita gente vai dizer que é verdade, muita gente vai dizer que é mentira. Então, afinal de contas, o homem chegou ou não chegou na Lua naquela época? Quem sou eu para dar a resposta certa? Eu tenho a minha opinião. Eu acho uma coisa que é minha opinião, né? Não tem nada que falar aqui. Mas eu acho que você poderia pesquisar na internet. O que você acha? Se os Estados Unidos... É até uma questão boa de prova, né? Se você acha que os Estados Unidos chegou ou não chegou na Lua naquele período. Então, espero que você estude os dois lados. Os argumentos que dizem que prove que ele chegou, os argumentos que dizem que prove que ele não chegou, ok? Outra coisa bacana também que vai surgir, que o professor de vocês comentou no sábado letivo, o professor Alan comentou, que é a criação da internet. Né? Naquela época era chamada de ARPANET, era uma rede de comunicações entre generais, entre a área militar. Né? Na guerra, a informação é fundamental para você poder ganhar uma guerra. Então essa ARPANET foi uma ideia de tentar acessar rapidamente informações e guardar informações de área militar. E lá na década de 90, essa ARPANET vai se tornar comercial, uma coisa civil, e vai virar o que todo mundo hoje usa, necessita, e muita gente até é viciado, que é a internet. E aí, em meados da década de 80, né, final da década de 80, início da década de 90, depois de mais de 40 anos desse conflito, a União Soviética vai quebrar, ela não consegue segurar as pontas. Eu sei que muita gente gosta da esquerda. Ah, não, a União Soviética vai quebrar, não é à toa que não existe hoje mais União Soviética. Agora são vários países, né, que eram antes, que é Rússia, Lituânia, Letônia, um tanto de país. E com o fim da União Soviética já não tem mais sentido Guerra Fria. Né? Se um dos lados não existe mais, a guerra vai acabar. Beleza? Não vou dizer que é a vitória do capitalismo sobre o socialismo, estou dizendo que a vitória, naquele momento, dos Estados Unidos, pelo fato da União Soviética ter acabado, ok? Mas essa questão de capitalismo e socialismo, para mim, vai existir sempre, né? Eu acho que isso vai da essência da pessoa. Tem pessoas... Não tem como, igual na Revolução Francesa, isso é uma visão minha, porque a Revolução Francesa falava de igualdade, liberdade e fraternidade. Ignorando a fraternidade, que é um termo muito emotivo, né? Igualdade e liberdade, elas não andam juntas. Pode falar o que você quiser, elas não andam juntas. Liberdade leva ao fim da igualdade. Se você é livre para fazer o que você quiser, pessoas vão estudar, pessoas não vão estudar. Pessoas vão trabalhar, pessoas não vão trabalhar. Isso leva à desigualdade. A pessoa que estuda, em teoria, tem uma chance maior de passar numa prova de faculdade da pessoa que não estuda. Então a chance dela passar é maior. Então ela vai para a faculdade, o outro não vai para a faculdade. Olha a desigualdade aí. Uma pessoa trabalha mais, outra pessoa trabalha menos. A tendência é que a pessoa que trabalhe mais, não é regra, tem uma renda um pouco maior da que trabalha menos. Olha a desigualdade. Então a liberdade leva à desigualdade. A recíproca é verdadeira. A igualdade leva ao fim da liberdade. Se todo mundo é igual, principalmente nas ideias socialistas e comunistas, né? Todo mundo é igualzinho, não precisa de liberdade. As pessoas são iguais. Você vai ter liberdade para quê? Tudo é igualzinho, todo mundo tem o mesmo carro, todo mundo tem a mesma casa, todo mundo tem a mesma escola. Para que ter liberdade? Todo mundo é igual. Então, uma coisa é diferente da outra. Então, eu espero que você compreenda esses dois lados, ou mais do que os dois lados. Você entenda eles e tome o seu partido. Eu tenho o meu. Um dos dois eu prefiro.
ok? Mas aí não vem o caso falar aqui porque é a minha opinião. Mas entenda esses lados, ou terceiro, ou quarto, quinto, sexto lado, e aí você vai desenvolver a sua opinião. Não deixa só o grupo do WhatsApp. Ah, falaram que o Lula, falaram que o Bolsonaro. Quem disse que a direita e a esquerda é Lula e Bolsonaro? Ok? Eles são imagens desses dois grupos. Não quer dizer que eles são necessariamente desse jeito. Ok? Tem outras referências sobre isso. Então entenda como esses dois lados funcionam e aí você faz a escolha. Agora, meu pai falou, o cara do jornal falou, não interessa o que eles falaram. Eles são uma visão. O cara do jornal tem a visão dele, tem direito de ter a visão dele. O cara da rádio tem a visão dele, o seu pai tem a visão dele, o seu amigo tem a visão dele, a mãe tem a visão dele, o seu irmão tem a visão dele. Todo mundo tem. Você pode ouvir elas, estudar, ver a aula, junta isso tudo e fala, por isso eu acho que a direita é melhor. Por isso eu acho que a esquerda é melhor. E aí sim, eu me sinto realizado como professor. Independente se você concordar ou não concordar com a minha opinião. Beleza? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para ajudar.